coronavírus ou vírus. Quando começou? Como é que ele funciona? Por onde que ele entra? Como é que ele se distribui? Como é que ele agride você? Como é que ele provoca todas as doenças que vocês estão ouvindo falar para todo lado? Não é um vírus que provoca uma gripe. É um vírus que provoca tudo que você nunca imaginou. E por final, eu vou falar como é que a gente trata, quais são as ferramentas que a gente tem hoje para tratar o coronavírus. Então vai ser 50 minutos puxado direto, não vou pausar. Então vamos começar. O coronavírus é um vírus antigo. 100 anos atrás, quando teve a gripe espanhola, logo depois da Primeira Guerra Mundial, era um corona. O corona já está espalhado há muito tempo. O que acontece é que ele modifica. Como ele se reproduz, como todos os vírus, aos bilhões por dia, de vez em quando nasce uma cópia errada. A cópia errada é chamada mutação. Se essa mutação for fraquinha, ela morre logo. Se ela nascer uma mutação, que é uma mutação que tem alta capacidade de proliferação e que tem alta capacidade de se grudar nas pessoas, ou seja, de contagiar, ele cresce muito mais do que a origem dele. Então é isso que aconteceu quando, em final de novembro, começo de dezembro, apareceu na China um vírus que rapidamente contaminava todo mundo e dava morte por falência respiratória, uma broncopneumonia bilateral que matava em 1 dia, 5 dias, 15 dias, 20 dias, mas matava muita gente. A mortalidade de uma broncopneumonia é de 1 para milhão, 1 para 1000, 2 para 1000, 3 para 1000, é um número pequeno. Esse daí não, em cada 10 pessoas, uma morre. Em cada 100 pessoas, 10 morrem. Em cada 100 pessoas, 20 morrem se for uma população de 100 pessoas que já tem algum problema de saúde. Então ele matava muito. Então por onde entram os vírus? Todos os vírus entram pela árvore respiratória. Você respira o vírus. Eu cocei o olho e estava com a mão suja. A membrana, a pele do olho é muito fraca. Boca. Eu cocei a boca, botei a mão na boca e a mão estava suja. Mas a principal porta de entrada é a via respiratória. Então, se eu ficar num ambiente que tem pessoas espirrando e tossindo, aquela tosse, aquele espirro, ou mesmo um bom dia, ou mesmo uma conversa normal, como eu, se eu estiver falando aqui, eu vou deixar aqui um ambiente contaminado. Então, se eu tiver algum vírus, eu vou deixar aqui no ambiente. E um ambiente que não tem janela, que não tem ventilação, aquele vírus pode ficar flutuando horas. E esse vírus, descobriu-se que ele gruda em superfície seca. Meu cabelo, meu óculos, meu celular, a roupa que eu não lavei. E pode ficar até dias quietinho aqui. E aí alguém passou a mão, pode contaminar. Um celular, uma maçaneta, bom. Então é um vírus que fica muito quietinho, grudado em ambiente seco por vários dias. É um vírus que fica no ar por várias horas ou até dias, dependendo se o ambiente não teve ventilação. É um vírus que, se você tiver um nebulizador, que todo mundo às vezes gosta de botar em casa, ou um ventilador, ou um ar-condicionado que não está sendo higienizado, se eu falei aqui, espirrei aqui, tossi aqui e eu tenho vírus, aquele ventilador, o nebulizador, o ar-condicionado vai levar o vírus um pouquinho mais para frente. Então, é um vírus complicado. A partir do momento que você respira o vírus, ele gruda na parede do nariz, do orofaringe, que é a boca e a garganta, porque ele tem uma coroa, um monte de coroa. Sabe coroa? Por que ele chama coronavírus? Porque é um vírus redondinho, como todo vírus, é uma bolota, que nem uma bolinha de ping-pong, só que cheia de pelos, mas pelos como se fossem coroazinhas, tem centenas. Essa coroazinha gruda com facilidade, que nem um espinho carrapicho. Quem andou no mato, tem o carrapicho, que é um espinho que gruda. É uma bolotinha que a gente chama de carrapicho. Esse vírus entra e gruda aqui. E aí, rapidamente, ele é absorvido, porque ele é microscópico.
então você não vai ver. Mas ele está no ar, ele está nas coisas, ele está na roupa, ele está no celular. Então você respirou ou pôs na boca, ele gruda na mucosa. E rapidamente ele começa o quê? A comer, porque ali ele tem comidinha, ele tem aguinha, ele tem secreção e ele prolifera. E ele prolifera como? Através de contaminação de células. Então ele contamina a célula e ele começa a fabricar filhote um atrás do outro. Milhões em horas. Só que rapidamente ele vai para uma área mais nobre. Então ele fica aqui um dia, talvez, no orofaringe, e rapidamente ele vai para uma área que tem muito fluxo. Eu estou respirando, então tudo que eu respiro vai lá para dentro. E o pulmão tem as bexiguinhas do pulmão, que é chamado alvéolo. Como se fosse uma bexiga de encher para festa de criança. Eu encho uma bexiga. O alvéolo tem milhões de alvéolos nos dois pulmões. E tem uma árvore pulmonar, como se fosse uma árvore que vai abrindo os galhos. Imagina que isso aqui é o tronco de uma árvore e vai abrindo tronco aqui, galho, galho, galho e folhas. O que seriam as folhas numa árvore são as nossas bexiguinhas, os alvéolos no pulmão. E lá no pulmão, o alvéolo e a traqueia, que são esses galhos das árvores, ocos, com pele dentro. Então toda essa árvore pulmonar, que ele no fundo é assim, invertido, né? É invertido aqui dentro. Essa árvore pulmonar é oca e ela tem uma pele e os pelinhos. E tem catarrinho, um catarro natural, que nem a lágrima. Cara, é perfeito para um vírus, uma poeira e poluição, cigarro, tudo entrar e grudar na árvore, no brônquio, na árvore pulmonar, e chegar lá na bexiguinha, que é o alvéolo. Então ele vai grudando então, onde ele passa. E onde ele passou, que ele grudou, ele vai fazer filhote, replicar o vírus. Então a multiplicação de vírus acontece na boca, geralmente no primeiro dia, no segundo dia, depois vai tudo lá para dentro. E aí ele está proliferando lá dentro. E ele está lá proliferando, o teu sistema de defesa, glóbulo branco, macrófagos, linfócitos, que a gente chama de polícia militar, vai lá, briga com o vírus. Enquanto a briga está empatada, teu cérebro, teu corpo, não te avisa que está tendo uma invasão, porque a polícia está dando conta. Ninguém avisa. Mas você está tendo proliferação de vírus e o teu sistema de defesa está controlando. Então você está falando e eliminando o vírus sem saber. E espirrando e tossindo e falando bom dia e espalhando o vírus para todo mundo. Sem saber. Por até 15 dias, 14 dias. Ou mais. Na medicina nada é matemático. Mais ou menos 15 dias. Aí você pode, no meio desse período, ou no finalzinho dele, começar a ter algum sintoma que são a distribuição do vírus. Aonde ele grudou mais, aonde ele fez mais filhotes, aonde ele multiplicou mais, é aonde vai aparecer o primeiro sintoma. Então, se ele multiplicou muito no nariz, vai aparecer uma rinite, um resfriadinho. Parece um resfriadinho, mas não é. Se ele multiplicou mais na garganta, eu vou ter um pigarro, algum incômodo na garganta. Se ele multiplicou nos olhos, eu vou ter um olho incomodado, talvez até uma conjuntivite. Se ele multiplicou no pulmão, na traqueia, ele vai dar uma tossezinha seca, porque ele não fabrica muito catarro. Ele não estimula a produção de catarro. Então é uma tosse geralmente seca. Então eu estou distribuindo o vírus. Mas eu também respiro e ele também vai para o esôfago, para o estômago e para o intestino. E também no esôfago, que é o tubo que liga a garganta para o estômago, e no estômago e no intestino, ele também vai multiplicar. E aí ele pode, se ele tiver com uma multiplicação aumentada no estômago, ele pode dar um desconforto estomacal. Ou ele pode dar no intestino uma irritação e provocar uma reação intestinal que o intestino tenta se livrar dele. Dá uma cólica, dá um desconforto. Cara, eu comi algo que não caiu bem.
Pode dar uma diarreia, mas pode dar só um desconforto que você fala, acho que eu comi algo errado ou estou com gases. Então, qualquer um destes sintomas é a distribuição do vírus. Então, o vírus veio, transmitido a partir dos animais, teoricamente do morcego e do ratazanas lá na China. Então, tudo vem dos animais. A AIDS veio do macaco. Tem um outro vírus, coronavírus, que veio do camelo e é altamente fatal. Tem o vírus Ebola, que veio também da África, dos animais. Tem o vírus das aves, dos pombos, H1, H2, H3. O vírus que veio dos porcos, H3, H9. Tem vários Hs. São vírus de 10 anos para cá. Eles entram e se distribuem aonde eles gostam mais. O corona gosta de tudo. Então ele também pode pegar o intestino e só dar um incômodo intestinal ou uma baita diarreia. E aí você fala, bom, comi algo errado. E não faz o diagnóstico. Aonde mais ele se distribui? Quando ele está aqui no pulmão, quando ele está sendo absorvido, ele gruda nas células e, obviamente, nós temos um sistema de irrigação, que nem se eu jogar formiga na caixa d'água. Ela vai espalhar pelo encanamento da casa inteira. Se eu jogar bolinhas microscópicas de vírus na caixa d'água, ele vai espalhar na casa inteira. Ele vai parar no filtro da cozinha, ele vai parar no chuveiro, ele vai espalhar no encanamento da casa inteira. E nós temos um encanamento, que é o sistema arterial, que leva o sangue com oxigênio, com comida, com nutrientes, com vitaminas, para a ponta do dedo, lá no dedão do pé, para toda a pele. A pele precisa de sangue. Então, se o vírus se distribuiu muito pela área circulatória do sangue, ele vai se depositar em áreas periféricas. Então, pode dar manchas na pele, pode provocar alteração dentro do sangue, porque no sangue eu tenho metade do nosso sangue é água. Metade do sangue é água. Na realidade é o plasma, é o soro, mas é água. Aí eu tenho glóbulos vermelhos, 4,5 milhões, e tenho glóbulos brancos, e tenho macrófagos, tem outras coisas. Mas vamos pensar, glóbulos vermelhos é a maioria. E aí o vírus entra lá, o que ele vai atacar? Ele vai atacar a célula, ele gosta de célula. O vírus gosta da bolinha da célula e invade a célula, porque ele precisa da célula para multiplicar. As pessoas gostam de uma caminha para ir namorar. O vírus gosta da célula para não precisar namorar, ele não precisa de companheiro. Ele entra e multiplica sozinho, não precisa de namoro, ele já vai direto dividindo. E no sangue tem um monte de célula. A parede das artérias, como a parede de uma caneta, tem a parede do lado de dentro, que é extremamente importante para nós, que é a parede das artérias. Ele entra ali e provoca um processo inflamatório na parede das artérias. Ele entra na bolinha do glóbulo vermelho, da hemácia, e multiplica lá dentro e mata a hemácia. E ele provoca um processo inflamatório no sangue. E ele entra na parede das bexiguinhas, lembra da bexiguinha de criança? Dos alvéolos? Ele entra, gruda dentro da célula, e lá dentro da célula ele multiplica, que nem que eu pegasse uma bolinha, um ovo de galinha, e eu invado o ovo e lá dentro eu multiplico. É isso que ele faz com a nossa célula. A nossa célula é igual um ovo de galinha. Tem uma capa, lá dentro tem uma gelatina, como a clara, e tem um núcleo do ovo. E tudo isso os vírus adoram, porque ele entra ali, e lá dentro ele se multiplica sem precisar namorar, porque ele não precisa de mais ninguém, ele duplica sozinho. Se ele duplicou muito aqui na periferia, você vai ter lesões de pele, que tem imagens aqui no Instagram para você ver lesões de pele que pode imitar qualquer doença. Você pode ter lesão de pele que parece sarampo. Você pode ter lesão de pele que parece que uma pessoa morreu. Livedo reticular
é uma lesão de pele que acontece quando a pessoa morre. Ou lesões que parecem alergia. Então, alergia não é o primeiro diagnóstico, é o último. Quando alguém tem um quadro que parece alergia, é o último diagnóstico. Eu tenho que afastar dengue, eu tenho que afastar sarampo, eu tenho que afastar febre amarela, eu tenho que afastar um monte de doença. A alergia é o último diagnóstico, nunca o primeiro. Então, as lesões de pele que existem no corona, que é uma doença que tem 4 meses. Já tem livro descrevendo dezenas de tipos de lesão. Tem uma foto no meu Instagram com 8 lesões, para ter uma ideia. Então, se aparecer hoje uma pessoa com alguma lesão daquelas que estão na foto, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que pode ser o corona se distribuindo na pele, naquela região. Ou no dedo, dando uma região isquêmica, como necrosando, quase como gangrenando um dedo. E se ele estiver dando um problema dentro da tubulação sanguínea, ele vai dar um processo inflamatório na parede e no sangue. E quando tem um processo inflamatório dentro do sangue, o sangue reage para se defender e coagula. Então ele altera a coagulação sanguínea. Quando ele altera a coagulação sanguínea, ele provoca a formação de trombos. Trombo é uma rolha, é uma defesa. Mas se tiver uma defesa formando uma tromba, um trombo, entupindo a circulação do meu dedinho, esse dedinho vai ficar roxo, como se eu tivesse martelado. Ou como se eu tivesse amarrado aqui uma corda, um barbante, ele vai ficando roxo, 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 até ter uma encrenca grave. Então você tem uma isquemia, como no infarto, como no derrame, que é um sofrimento por falta de sangue. Por quê? Porque houve um processo inflamatório dentro do sangue, porque o vírus agrediu a parede de dentro da minha artéria e aí formou um coágulo sanguíneo, um trombo, uma rolha que entupiu uma determinada área. Pode entupir uma área pequena, pode entupir uma artéria importante femoral e eu ter uma obstrução na coxa e provocar uma amputação da perna. Mas pode também entupir, provocar um processo inflamatório nas artérias coronárias e provocar um infarto. Aumentou o número de infartos no mundo de janeiro para cá em 8 vezes. Ou seja, não é infarto. São infarto agudo do miocárdio provocados pelo processo inflamatório de um vírus agressivo, que é o coronavírus, que nasceu em novembro, dezembro do ano passado. E no cérebro, a mesmíssima coisa. Então ele pode provocar um quadro de acidente vascular cerebral? Pode. Um derrame? Pode. Pode provocar um processo inflamatório na musculatura, porque a nossa musculatura depende de irrigação sanguínea. Nosso músculo da coxa, nosso músculo do bumbum aqui, nosso músculo da coluna, nosso músculo cardíaco, eles precisam de sangue que chegue ali com oxigênio e com comida. Mas se as artérias daquele órgão tiverem um processo inflamatório, não vai ser só no dedinho, vai ser em todo o corpo. Então, quando você tem um processo inflamatório no sangue, pegando as artérias, a parede das artérias, você tem uma arterite, que é o nome ite, quer dizer está inflamado. Eu tenho uma rinite, eu tenho uma inflamação do rino, que é o nariz. Eu tenho uma faringite, eu tenho uma inflamação da faringe. Eu tenho uma bronquite, eu tenho uma inflamação dos brônquios. Eu tenho uma cotovelite, eu bati o cotovelo, né? Eu estou brincando agora. Mas eu tenho uma artrite, eu tenho uma articulação com ite. Então, quando eu tenho uma arterite provocada por uma virose, eu começo a ter um processo inflamatório na parede das artérias do corpo inteiro. E isso influencia na coagulação sanguínea, facilita tromboses, facilita entupimento do dedinho, no coração, no rim, no intestino. Então, se eu tiver um processo inflamatório nas artérias que nutrem o meu intestino, eu vou ter uma isquemia, uma dor, uma cólica abdominal, que pode ser por isquemia, mas pode ser porque teve uma reação de tentar eliminar o vírus que estava incomodando o intestino, como uma comida estragada. Eu comi uma comida contaminada, eu tive uma diarreia. Por quê? Foi a defesa. Então,
O que eu estou falando? Que a distribuição desse vírus, ela não é para um dedinho ou para o pulmão. Ela é completa. Por isso que todos os sintomas que eu falei são possíveis isoladamente ou em conjunto. Em conjunto. E isso é que está enganando muito o médico. E por isso que eu estou batendo numa tecla que a gente não espera a evolução. Agora vamos falar o seguinte, como é que começa esse processo inflamatório? Eu vou falar da minha área, eu tenho alguns títulos de especialidade, algumas especialidades que eu pratiquei muito. Por isso que eu gosto de falar que eu faço medicina geral preventiva. A verdadeira medicina preventiva é cuidar para que você não precise de mim, cuidar para que você não seja carregado para um hospital. Mas é óbvio que tem que fazer avaliação preventiva. Mas a minha área, onde eu fui professor titular, onde eu fui chefe de serviço, é a nefrologia. E o rim recebe 25%. Quando a gente bate o coração, o sangue é dividido em 4 partes. Cada pancada, imagina que você tem aqui uma melancia, um prato de comida, 1 litro de água. E você tem que dividir com o teu corpo inteiro. 25% da comida, do oxigênio, do glicogênio, da glicose, da comida, da vitamina, 25% vai para o cérebro. Pera, mas o cérebro é tão pequenininho, eu sou tão grandinho. 25% vai para o cérebro. 25% vai para os rins. Pô, mas que rim? Eu nem sei onde fica. Eu nem posso pegar. São desse tamanho. Pera aí, 50% do nosso sangue, 50% do oxigênio, 50% da comida, das vitaminas, dos sais minerais, do antibiótico, do remédio, de drogas, de cigarro, de maconha, de tudo de bom e de ruim. 50% vai para o cérebro e para os rins. Será que esses 2 órgãos são órgãos importantes? Lógico. Por que o Papai do Céu definiu que metade de tudo vai para o cérebro e para os rins? A outra metade é para o teu corpo inteiro. A outra metade da comida, do oxigênio, dos nutrientes, das vitaminas, é para osso, pele, músculo, língua, cabelo, unha, intestino, fígado, pulmão, baço, pâncreas, perna, todo o resto da máquina fica com metade. A outra metade é cérebro e rim. Então, quando eu tomo uma toxina, quando eu recebo uma droga perigosa, quando eu tenho uma infecção, por qualquer bicho, quem é que dança, quem é que sofre uma agressão de cara? Cérebro e rim. Mas o corpo inteiro sofre. Mas o cérebro e rim. E o rim tem a função de quê? Tirar o lixo rapidinho. Jogar o lixo para fora. Então ele precisa de água. Não água de coco, não suco de fruta, não refrigerante. Água. Água. Qual água? Dá o filtro. Ah, eu não tenho filtro. Compra um de barro que é baratinho, dura a vida inteira. Água. Porque a água vai lavar a roupa. A água vai lavar teu corpo. Não água de coco, suco de fruta. Então, quando você recebe uma invasão de qualquer droga, qualquer toxina, qualquer bicho, o rim sempre sofre uma agressão. Quando eu fiquei em Nova York alguns anos, fazendo meu pós-PhD, metade dos médicos que davam plantão em UTI eram nefrologistas. Por quê? Porque todo mundo que entra na UTI, o rim dança. O rim dança. O rim leva uma pancada de cara. E se o rim não funcionar, a mortalidade é muito maior. Então, o que acontece nessa doença? Todos os órgãos aqui estão recebendo esse vírus. Mas pode ser que fique mais numa parte ou em outra. Mas o organismo inteiro está gritando. Então, quando algum médico quer ficar famoso e fica falando, não, a doença é só do pulmão, a doença é só do intestino, a doença é hematológica, isso é besteira. Essa é uma doença que pega daqui até o dedão do pé. É uma doença sistêmica. E não adianta eu querer apagar o incêndio depois que teve um gatilho. Sabe uma arma, quando dá o gatilho, acabou. Então, esse bendito vírus e várias outras doenças são assim. Eles disparam um gatilho de agressão inflamatória. Que nem você martelar teu dedo. Você deu um gatilho e martelou o dedo. Acabou. O processo inflamatório acabou de começar. Você bateu o carro, não quebrou nada, mas a pancada do carro
te deixou todo dolorido. E se você não quebrou nada? O processo inflamatório começou na hora que você bateu o carro. Você caiu, levou uma pancada, ou um chute, ou qualquer coisa, ou essa infecção. Naquele primeiro dia você levou uma pancada, o processo de gatilho começou. E quanto mais rápido eu esfriar o processo de gatilho, melhor. O que um atleta faz quando ele acaba de levar uma pancada ou ele se machuca? É gelo. Gelo para apagar o incêndio. Gelo para esfriar o processo inflamatório. Se eu tenho uma doença que agride o corpo inteiro do jeito que eu mostrei, eu tenho que, o mais rápido possível, colocar gelo para esfriar o processo inflamatório. Mas não dá para botar gelo, então eu tenho que ver quais as ferramentas eu tenho, quais as ferramentas a medicina mundial tem para resolver a pancada que é a doença do vírus entrando. Agora, eu vou esperar o vírus continuar fazendo pancada, 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 pancada? E quando você tiver com muita falta de ar, você procura o hospital, vai internar, e uma boa parte das vezes, a gente que está vendo na ativa, a pessoa interna para morrer. 20%, 30% morre rapidamente. Por quê? Porque ficou 4, 5 dias, 10 dias, 15 dias, levando pancada, levando pancada, levando pancada, levando pancada, e ninguém foi lá botar um gelinho, tomar uma atitude. Ah, mas eu tenho um remédio para parar de bater? Não, porque eu tinha que ter um remédio para tirar o vírus da jogada. Não existe no mundo um remédio que tire o vírus da jogada. Não existe um antivírus, coronavírus. Eu tenho antibióticos para as bactérias. Eu tenho antiviral para o H1, H2, H3. Eu tenho antimicótico para uma micose. Mas eu não tenho o antivírus coronavírus. Mas eu tenho gelo. Ah, mas qual gelo que eu posso utilizar para a agressão inflamatória que o vírus provoca em todo o meu sistema circulatório? No meu sistema respiratório, no meu sistema pulmonar, no meu intestino, no meu rim, no meu fígado, no meu coração. Quais os remedinhos que eu posso utilizar para esfriar o processo como um atleta põe gelo? Quanto mais rápido ele colocar o gelo lá no joelho, melhor. Então, eu não vou dar o remédio, mas eu quero que todo mundo entenda por que é necessário apagar o incêndio no gatilho. Houve um gatilho. Legal. Como é que eu vou saber que você está tendo um quadro de rinite, de conjuntivite, de dor de garganta, de tosse seca, de dorzinha de barriga, de mão meio roxinha? Pode ser frio, está frio lá fora aqui em São Paulo. Como é que eu vou saber que esses sintomas que você, às vezes já tinha lá uma rinite, que agora não é o corona? Para isso, 10 anos de faculdade, 12 horas por dia, 3 plantões por semana, 1000 horas por ano, para um bando de médico, faz diferença. Vá num médico. Ah, mas eu não tenho convênio, não tenho dinheiro, vai onde puder. Mas está faltando gente. Agora, tem gente boa e gente ruim. Tem cozinheiro bom e cozinheiro ruim. Tem pedreiro bom e pedreiro ruim em todas as áreas. Eu sinto muito, eu não vou resolver isso. Feche as faculdades ruins. Não é o momento hoje. Mas tem que pegar um médico que resolva apagar o incêndio, quanto mais no início, melhor. Por quê? Porque o gatilho é como se eu deixasse o vírus martelando dedo a dedo. Porque o vírus estando em crescimento, cada vírus que está nascendo novo está agredindo a mais você. É mais uma martelada. É mais uma pancada. E o processo inflamatório vai se acelerando e distribuindo no corpo inteiro. Então, é ilógico eu chegar para os meus pacientes ou para qualquer um e falar, fica em casa e aguenta aí, mas se tiver morrendo de falta de ar, aí você vai para o hospital, que lá vão te entubar. Não é essa a conduta correta. A conduta correta é, vamos criar um modelo que a gente possa tratar você no primeiro dia. Será que é corona? Não sei. Será que é uma outra virose? Não sei. Será que é uma outra pneumonia de bactéria? Não sei. Mas na dúvida, um bom médico pode tentar esclarecer. E aí,
A gente tem alguns exame de sangue que saem em 2 horas num bom laboratório. Em 2 horas eu consigo olhar e falar, olha só, tem coisas estranhas aqui. Tá cheirando queimado aqui. Tem algo estranho nesse teu exame de sangue. Por quê? Porque os exames, são 3, para detectar o corona, não valem a pena. Não vale a pena. Porque eu quero detectar o corona no primeiro dia, no segundo dia. Para não deixar ele ficar martelando o teu organismo e aumentando o processo inflamatório no pulmão, no coração, no intestino, no fígado, no rim, no cérebro. Ou seja, eu não quero esperar. Eu quero saber o que pode ser. Qualquer sintoma que você tenha fora do comum, porque a gente está numa epidemia que todo mundo vai estar exposto. E está. E está pegando fogo no mundo inteiro. Apesar de ter um bando de gente com falta de miolo, que está na rua, que está fazendo festa, que está fazendo churrasco, que está de férias. Faz parte da manada, faz parte do brejo, ter capim e brejo. Mas no meio do brejo tem um monte de flor, tem um monte de coisa boa nascendo de qualquer terreno ruim. Então esqueça o capim que está do teu lado e cuida de você e da tua família. Como é que eu posso saber se você no primeiro, segundo, terceiro dia de qualquer sintoma tem uma doença como o coronavírus? Primeiro, o exame da secreção com o cotonete, ele erra muito. E ele só vai achar o vírus no primeiro momento, primeiro dia, segundo dia. Depois o vírus não é bobo. Para que ele vai ficar aqui na portinha se ele pode entrar? E aí você faz o cotonete e vai dar negativo. Então, o exame do swab, que é o cotonete, negativo não tem valor nenhum. Então, quando algum paciente fala, eu quero saber se eu tenho, eu falo, meu lindo, eu não quero. Eu prefiro tratar. Eu prefiro pôr o gelo aqui e resolver esse problema. Porque se eu fizer o exame da secreção e der negativo, para mim não quer dizer nada, porque eu tenho que ir pelo exame de sangue e pela clínica. A medicina é soberana, a clínica é soberana. O médico bom formado, competente, é mais do que qualquer um exame de cotonete. Tem o exame da ponta de dedo. O exame da ponta de dedo é para detectar imunoglobulinas, anticorpos. Os anticorpos vão demorar de 7 a 10 dias para começar a aparecer. Você quer esperar 7 a 10 dias de martelada no teu corpo? Acabou, cara. Você perdeu toda a chance de apagar o incêndio no começo. Você perdeu toda a chance de parar de apanhar do vírus dando martelada em você no teu corpo inteiro. Então a pontinha de dedo só vai dar positivo depois de alguns dias. E eu perdi dias do incêndio. Além disso, hoje nós temos aí quase uma centena de laboratórios que estão há 4 meses fazendo exames, criaram exames. A maioria deles não tem qualidade. Então está dando muito falso negativo. Então exame negativo não quer dizer nada. Então eu não estou preocupado em fazer swab. Eu não estou preocupado em fazer ponta de dedo. Porque vai dar negativo, até dar positivo, você já morreu, cara. E o terceiro exame, que é mais legal, que é um exame de sangue, estava faltando reagente no mundo inteiro. Falta aqui, falta em Nova York, falta em Londres. E ele também é para detectar anticorpo. E o anticorpo só vai aparecer depois de 1 semana, 10 dias. Ou mais. Se o teu sistema de fabricação de anticorpo não está adequado. Então entenda que fazer o diagnóstico de confirmação é uma besteira de perda de tempo. Se você quer esperar, espera. Espera. Quando vier positivo, provavelmente você já está no final de alguma situação que eu perdi a chance de apagar o incêndio. É isso que as pessoas não estão discutindo. Aí você vai me falar, não, mas tem um monte de médico, tem um monte de gente. Sim, ótimo. Eu não estou vendendo nada para a Organização Mundial de Saúde nem para político. Eu estou falando o que meus 45 anos de medicina me ensinou. É óbvio que eu quero apagar o incêndio no primeiro dia. É óbvio que eu quero botar gelinho naquela pancada que você recebeu para esfriar o processo. É óbvio que eu quero usar todas as ferramentas que a medicina tem em 2020 para controlar o processo inflamatório e infeccioso que você está adquirindo. E aí você me fala, tá bom, e quais as opções de tratamento que eu tenho? Bom, eu tenho 5. Lembra das 5 opções para melhorar o teu sistema imunológico? Lembra do Saúde Blindada? Aquele congresso extremamente caro, de R$60, né? Que você ganha o congresso gravado e ainda ganha o meu livro que fala de dica de saúde. Chama Você ao que você come, mas ele fala de saúde. O que eu sempre falo lá? 5 coisas que fazem você melhorar
a tua saúde de ferro, a tua saúde blindada, teu sistema imunológico. Mas para tratar uma doença que nós não temos um remédio que cura, eu não tenho uma droga que vai lá e pimba, mata o vírus. Não tem. E vai demorar meses para aparecer. Ano para aparecer. Então o que eu tenho hoje? Quais são os gelinhos que eu posso colocar nessa agressão do rim, do fígado, agressão do coração, agressão do pulmão? 5 coisas. 5 coisas simples que estão na farmácia, que a gente usa na medicina há dezenas de anos. E eu não vou dar nome de remédio nem dose, porque isso é uma consulta médica, que o teu médico, o hospital do SUS que você for, pode utilizar. Mas eu tenho que dar uma droga que é um antibiótico. Por quê? Porque toda infecção viral vai ter uma bactéria oportunista. Ponto. Eu vou esperar ter uma bactéria para começar a ter um monte de catarro no pulmão? Não. Eu já vou dar uma bactéria, um tapa na bactéria. Então eu vou utilizar um antibiótico. Qual antibiótico? Eu vou utilizar um antibiótico que vai matar possíveis bactérias, mas que tenha uma função um pouquinho de antiviral, que também dá um tapa no vírus. Legal. Eu vou utilizar um antiviral para vírus que eu sei que estão aí fora, que o antiviral funciona. Por quê? Porque eu tenho uma epidemia de outros vírus aqui, tem um monte de vírus voando no Brasil e no mundo. Então é óbvio que eu vou utilizar um antiviral. Ah, mas esse antiviral não mata o coronavírus. Não. Mas ele protege você contra outros vírus, porque quando você está apanhando de um, sempre vai ver mais meia dúzia aí para bater em você. É assim na rua. Quando você tropeça na vida, quando a tua empresa quebra, quando você tem um problema pessoal que você cai, vai vir um monte de gente chutar você sabe disso. Os teus amiguinhos, ó. E na hora que você tem uma infecção por um bicho, vai vir um monte de outro bicho aqui atrás. Então eu vou te dar um antibacteriano. Eu vou te dar um antiviral que pega outros vírus. O que mais que eu vou dar? Eu estou falando que tem um processo inflamatório brutal. Brutal. E é um gatilho. Isso começa que nem a martelada que eu dei no dedão. Então eu tenho que dar anti-inflamatórios poderosos. Quanto mais precoce, melhor. Ah, o gelinho no dedão do pé do jogador que chutou uma pedra? Sim, gelo. Então eu tenho que botar um anti-inflamatório bom. Mas eu não tenho nenhum maravilhoso. Então eu uso 2 anti-inflamatórios bons. Para quê? Para fazer o papel do gelinho no joelho que você machucou, no dedão que você machucou. E aí, eu ainda falo, bom, mas eu sei que o sangue está tendo problema de inflamação no sangue. Eu tenho problema que o sangue está até coagulando, está formando trombos, está deixando a pele roxa, o dedão roxo, pode ter amputação. Então eu tenho que dificultar o sangue a coagular, trombosar. Muita água, água. Mas eu tenho que dar um remedinho para dificultar a coagulação do sangue. 5 remédios. 5 remédios. Não é muito remédio? Tem algum remédio aqui que vai te matar? Provavelmente não. Mas todos eles vão dar uma ajuda para o teu processo inflamatório, de incêndio, de martelada que você está deixando acontecer. A cada vírus novo é uma martelada nova. A cada vírus novo é mais um martelo na tua cabeça. Não, no teu corpo por dentro. Ah, mas tem mais alguma coisa que eu posso usar além disso? Tem. Eu tenho 2 outros remedinhos que está na palma da mão, que também são remédios que a gente usa todo dia e não mata ninguém. E que a gente dá para criança, e que a gente dá para velho. São 2 remedinhos que estão aqui na palma da mão, que vão me ajudar a melhorar o processo imunológico de alguma maneira. Ninguém sabe bem por quê, mas a gente sabe que ajuda. E se eu ajudo um pouquinho o teu processo imunológico, matando vermes no intestino, o teu sistema de defesa, ao invés de correr atrás de verme, vai correr atrás do vírus. Então, quando eu diminuo outros bichos que você tem no teu corpinho, o teu sistema de defesa, polícia militar, anticorpo, ao invés de ficar brigando com um bicho idiota na barriga, vai brigar com o
vírus. Então, são 5 mais 2. Está aqui. Esses remedinhos têm problema? Tem se você comprar por conta própria e tomar por conta própria. Eu não gastei 45 anos da minha vida aprendendo o que eu estou falando para você aqui em 1 hora, para você, por conta própria, tomar por aventureiro, ou porque a vizinha, ou porque alguém falou. Precisa de um orientador. Um orientador bom, um orientador que pelo menos tem um diploma de médico. Mas a medicina tem, hoje, na mão, substâncias, medicamentos, que são de baixíssimo risco, mas que tem que tomar. Ah, mas tem que botar gelo onde eu machuquei o pé? Dói botar gelo? Dói. Ah, eu dei uma cotovelada, põe o gelo? Dói o gelo? Dói. Então, todo tratamento tem um efeito colateral. Mas é melhor você começar o tratamento na tua casa, no primeiro, segundo dia, se isolar, do que ficar. E fica com máscara em casa, porque você tem alguma coisa. A família com certeza já pegou. Por quê? Porque se tua doença começou ontem, nos últimos 14 dias, provavelmente você já distribuiu para todo mundo. Mas põe máscara. Vai proteger de hoje para frente, porque você não teve culpa de ontem para trás. E não vai trabalhar, e não vai para o trabalho. Não pode, fica em casa, isola. Isso é o isolamento. Isolamento porque você tem um processo dentro de você. A quarentena é social. A hibernação, como eu chamo, é social. É para diminuir o número de pessoas que precisam do hospital ao mesmo tempo. E já tem vários trabalhos científicos comprovando uma coisa simples. Se eu apago o incêndio no começo, o estrago é menor. Se eu começo a tratar de você com as ferramentas que eu tenho rapidamente, o teu risco de precisar de uma hospitalização reduz em 4, 5 vezes. Isso não sou eu que estou falando, tem trabalhos científicos já mostrando. São trabalhos incompletos porque tem 4 meses, cara. O mundo começou há 1 bilhão de anos, o corona começou praticamente no mundo há 4 meses. Reduzir 4 vezes o teu risco de necessidade de ir para uma UTI não é um bom negócio? Ah, mas logo no primeiro dia, no segundo dia, você decide, cara. Democracia foi feita para isso. Livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio permite que você faça coisas erradas e vai para o inferno um dia. Ah, mas eu só peguei um negócio que estava... Eu peguei uma nota de dinheiro que estava no chão. Era seu? Não, então deixa lá. Quem perdeu vai voltar e vai achar, cara. Achado é roubado. Ah, mas eu peguei uma balinha de uma criança. É ladrão do mesmo jeito. Ladrão de gravata lá em Brasília, ladrão de banco e ladrão de balinha é ladrão. Você tem o direito a decidir se ele é ladrão ou não. Eu digo que todo e qualquer pecado é pecado, cara. Agora, é pecado eu saber que tem uma doença agressiva, eu saber que tem um processo inflamatório brutal, eu saber que tem uma agressão que não para a cada vírus novo que nasce dentro do teu corpo, que o processo inflamatório pega absolutamente tudo e que a orientação é fica aí quietinho, quando piorar muito, você vai lá. Então não tem lógica. Não tem lógica. Ah, mas o sistema não vai aguentar. Crie-se um sistema que o telefone resolve. Mas não é problema meu. Eu tenho que falar o que é óbvio, o que a medicina me ensinou, e você decide o que dá para fazer. Ah, mas eu é pobrezinho, a maioria do Brasil é pobre. 100 milhões de brasileiros ganham menos de R$1.000. É salário de fome. E o resto? Ainda tem 1% ganhando uma fortuna que não vai reduzir o dinheiro. Então não vamos discutir o dinheiro, não vamos discutir a pobreza do Brasil, mas vamos discutir o que poderia ser feito. Então o sistema de saúde deveria criar um modelo para proteger todo mundo, pobre, favelado, não importa onde, no primeiro dia, no segundo dia, e utilizar as armas que tem. Posso usar só isso aqui? Não. Posso usar só isso aqui? Não. Para fazer bolo eu preciso de arroz, de farinha, fermento, ovo, leite, água e a nossa mãe, a nossa avó que sabe fazer o bolo. Porque se eu comprar tudo isso, eu não vou fazer o bolo que elas sabem fazer, que é um bom profissional. Então, assim, eu vou encerrar e vou dar uma pausa. Depois eu quero cortar isso daqui para vocês poderem ter isso fixo. É o tratamento que eu faço. É o tratamento que um monte de gente faz. Eu não inventei isso. Eu simplesmente sigo
as melhores condutas dos médicos que eu reconheço como melhores do que eu. Aqui, na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, gente com quem a gente tem contato e que sabe que é isso aqui. Agora, ir na televisão, falar para as pessoas, compra ovo de Páscoa que vai salvar a tua vida, é sacanagem, porque não existe um medicamento, existe um conjunto. Ou você usa o conjunto, ou você provavelmente não vai ter o bolo que você gostaria de ter, ou o resultado que você gostaria de ter. Então, a brincadeira é grave, a brincadeira ainda está aumentando, isso ainda é o começo da primeira onda. Quando isso começar a acalmar, como na Itália, que começou a brincadeira em janeiro, fevereiro, agora está começando a acalmar, 4 meses depois, e depois vai ter a segunda onda, e depois vai ter a terceira, porque isso vão ter 3 ou 4 ou 5 ondas, até que efetivamente venha um medicamento que pega, ou até que venha uma vacina que pega, tá bom? Então vou lá responder perguntas agora, por alguns minutinhos apenas. Eu vou ver na caixa de perguntas só, pessoal. Uma pergunta importante. O pulmão que sofre uma agressão vai recuperar? Vai, mas vai ficar sequela. Se eu jogar tinta na minha camisa, minha gravata e meu paletó e lavar muito bem, vai melhorar? Vai. Mas vai ficar mancha? Vai. Quanto de mancha? Não sei. Então toda doença agressiva, como corona, como H1, como H2, como H9, como febre amarela, como sarampo, como dengue, pode deixar sequelas. Então eu sempre falo, vai deixar. Pode deixar tão pouquinho que você nunca vai sentir. Para isso, vá no médico e faça uma investigação. E o tratamento não é para 10 dias ou 15 dias. O tratamento é de 1 mês ou 2. Por quê? Porque eu não quero que você fique com sequelas. Estrago no pulmão, não no pulmão. Na vista, no nariz, no pulmão, no rim, no coração, tudo mais. Lembre-se que a doença é sistêmica. Corona prefere temperatura alta ou baixa? Olha, Nova York é frio pra caramba. Tá matando gente aos baldes. 2.000 por dia. Fortaleza e Manaus é quente pra caramba. Tá matando lá um monte de gente por dia. Faz diferença a temperatura? Não. Lógico que não. Besteira que alguém falou. Então na televisão fala-se tanta coisa, tem tanto cara falando besteira, parece que eles não prestam atenção no óbvio. Deixa eu ver perguntas no... Há uma pergunta. Teve gripe muito forte no carnaval e todo mundo em casa pegou. Pode ter sido corona? Pode. Pode ter sido H1? Pode. Pode ter sido H3, H9? Pode. Então, o que eu recomendo? Pode ter ficado sequela? Pode. Pode. Pode ter ficado algum estrago em algum lugar que facilita você pegar uma nova doença? Pode. Facilita, se não foi corona, vai facilitar, porque o teu organismo está fraco. Vai facilitar pegar um corona? Vai. Procure um médico, faça uma avaliação médica boa. Não é pedir exame, é uma consulta médica. Mas veja isso. Passe os nomes dos medicamentos, por favor. Eu não posso porque eu estou na internet aberta. Quando eu faço um evento, quando eu faço um congresso fechado para quem está ali, é como se eu estivesse atendendo um monte de gente. Aí lá eu vou falar Novalgina, Tilenol, Pantozol, agora aqui eu não posso. Quem teve coqueluche dá tosse comprida, também é um problema. Pode ficar com defeito no pulmão. Olha, tem um monte de pergunta aqui que eu já, com tudo que eu falei, as perguntas foram respondidas. Não existe um tratamento, existe um modo de tratar. Ah, mas alguém falou de um protocolo X. Alguém falou de um protocolo Y. Ou faz tudo, ou não faz nada. Porque nós estamos num momento que nós não temos o conhecimento científico necessário. O conhecimento científico necessário vai ter daqui 2, 3 anos. Ou 10. Então, para de ver modismo, para de ver notícia. Eu achei
um jeito de fazer bolo apenas com uma pílula mágica. Não vai fazer bolo de fubá com uma pílula mágica. Precisa de todos os elementos e do chefe da cozinha. Então, esqueçam. Perguntas que eu já respondi indiretamente, eu não vou responder, porque já falei o tempo todo. Agora é uma pergunta difícil, mas vamos colocar. Como cuidar no início? O que fazer quando chegar no hospital e manda voltar para casa? Vai em outro. Ou tem o teu médico. Eu sempre falo o seguinte, muita gente não tem dinheiro, e eu concordo. E eu não posso atender de graça a todo mundo. Eu já atendo ambulatório gratuito. Mas muitas mulheres e muitos homens gastam dinheiro com cigarro. Quanto deu isso no ano? Será que não dá para trocar por uma consulta? Tem gente que vai pintar o cabelo 2 vezes por ano, né? Deixar loirinha, custa de 600 a R$1.000 a cada 6 meses. Você não precisa gastar R$1.000 a cada 6 meses num bom médico. Tem gente que faz escova progressiva, muito legal, fica lindo. 300, 500, 600 reais. Será que a economia de algumas coisas que são importantíssimas, é importante a mulher estar bonita, mas será que agora não está na hora de cuidar disso, da tua saúde? Então você decide. Para mim, eu não sou de família rica, mas eu sempre dei valor para a saúde antes da beleza. A beleza veio a seguir. Todo mundo que está tomando anti-inflamatório, evite. Evite anti-inflamatório. Então, assim, uma pergunta que é importante. Quem tem problema renal pode tomar anti-inflamatório? Não. Nesses remédios que eu estou falando, não são os anti-inflamatórios não hormonais. Anti-inflamatório não hormonal é esse monte de remédio extremamente perigoso que as farmácias vendem sem receita. Você vai numa farmácia para comprar um colírio de antibiótico, precisa ter receita. Você vai na esquina para comprar crack e cocaína, não precisa de receita. Você vai na farmácia para comprar um anti-inflamatório de boa qualidade, precisa de receita em 2 vias. Agora, na farmácia tem uma centena de anti-inflamatórios não hormonais vagabundos que são extremamente agressivos para o rim e para o estômago.